Temos hoje a Juliana Rodrigues, que é doutoranda do SIX Nova, é psicóloga e pesquisadora em tecnologias digitais, é mestre em Psicologia Clínica pela PUC do Rio, e que nos traz uma comunicação em torno da sua tese, que se intitula Mulheres Conectadas, um estudo do feminismo digital a partir de youtubers brasileiras. E, portanto, eu convido desde já a Juliana a iniciar a sua apresentação, que indicámos que teria entre 20 a 30 minutos, e depois então abrimos o espaço para comentário, para debate, também para cumprir aquilo que está estipulado, que é uma hora de sessão. E, portanto, Juliana, o palco é seu, pode começar quando desejar. Obrigada, professor. Eu só vou iniciar aqui o compartilhamento da tela com a minha apresentação. Bom, o professor Ricardo já fez uma breve introdução. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite para estar aqui compartilhando a minha investigação. É uma investigação de doutoramento que ainda está na sua fase inicial, nos primeiros contatos com o campo, na fase inicial da recolha. Por isso, acredito que pode se beneficiar muito da discussão e da opinião dos colegas. Essa investigação está sendo feita sob a orientação do professor José Alberto Simões, que infelizmente não pôde estar aqui, e o projeto começou a ser desenvolvido em 2020. Pronto. O título é Mulheres Conectadas, um estudo do feminismo digital a partir de youtubers brasileiras. Foi isso. Pronto. E o contexto dessa investigação é... Primeiro, já que eu tenho algum tempo, eu gostaria de situar um pouco essa investigação na minha carreira acadêmica, na verdade, porque ela surge de uma conjunção de dois interesses que eu já tinha. No mestrado, eu desenvolvo um estudo sobre tecnologias e subjetividade, e falo sobre a questão do uso digital na subjetividade humana. No trabalho final de graduação, como a gente chama no Brasil, eu desenvolvi um estudo sobre sexualidade e vivências femininas. Então, a investigação de doutorado, na verdade, é a conjunção. Primeiro, descoberta no mestrado que eu queria ir para um outro campo que não era psicologia clínica. Segundo, a conjunção desses dois fatores. Pronto. E o contexto no qual essa investigação se insere a noção de que o espaço digital não é só uma ferramenta utilizada pelos movimentos, mas também é um espaço, né? Porque muitas vezes a gente fala só em termos de ferramenta de utilitário, mas que é uma arena, e nesse sentido, uma arena de disputa e intervenção. Pensando nele como arena, a gente entende que, apesar de termos a presença do movimento feminista, também temos a presença de outros movimentos mais misóginos, mais contrários, e aquilo ali é um espaço, vamos dizer assim, de tensão. E a partir disso, surgiu-se, segundo a autora citada, surgiu-se uma necessidade de uma maior formulação de pesquisas acadêmicas sobre o feminismo digital que levasse em consideração as diferentes vozes, a interseccionalidade, que é um fator que nós vamos ver mais à frente, que aparece na minha investigação. Então, que não procurasse criar um feminismo único, mas sim que aceitasse o feminismo enquanto plural. Porque muitas das investigações acabavam focando em um movimento específico ou uma situação específica que representava somente um tipo de feminismo. E a seguir, a noção do YouTube como um espaço, como uma plataforma que, contrariando as outras plataformas e as outras dinâmicas das mídias digitais, das redes sociais na internet, ela vem em constante crescimento desde lá de trás. Ela é uma plataforma que se atualiza constantemente, mas enquanto algumas plataformas, como por exemplo o Facebook, tiveram o seu ápice e depois acabam sendo substituídos pelo Instagram, e aí pronto, agora o Instagram está nessa questão com o TikTok, e tem uma certa dinamicidade nessas plataformas. O YouTube, ele se mantém em crescente desde quando ele foi lançado, e ele tem uma constante atualização, que algumas pessoas acreditam que seja esse o motivo. Ele é o site de vídeos mais acessados no Brasil,
o que torna extremamente relevante que nós estudemos os fenômenos que se decorrem ali. Até o presente momento, não tem uma investigação que se dê conta do feminismo no YouTube, mas temos algumas investigações agora, uma que saiu muito recente, de uma professora brasileira, que é a Rosana Pinheiro Machado, sobre a questão de formação política dos jovens a partir de YouTubers. Mas não exatamente o feminismo. Então, era mais sobre formação em relação a partidos políticos e coisas do tipo no Brasil. Então, é um campo ainda bastante inexplorado. Aqui eu trouxe as questões de pesquisa, mas vou me ater somente à questão principal, que é qual a relação entre a constituição da identidade pessoal das YouTubers brasileiras enquanto feministas e a identidade coletiva para a qual eventualmente contribuem. Essa questão principal, ela acaba evidenciando uma linha que é a linha da minha investigação, que é esse constante interjogo entre o individual e o coletivo, e a ideia de que o íntimo também pode ser político, o individual é político, o pessoal é político. Então, a gente está sempre dentro desse âmbito. Levando em consideração essa questão principal de pesquisa, proponho aqui fazer um anagrama da contribuição, que é para situar melhor a minha investigação dentro dos campos de estudos já existentes. Então, temos aqui os estudos de movimentos sociais, os estudos das novas tecnologias, os estudos sobre o movimento feminista, e a contribuição fica certamente nessa interseção desses campos de estudo, o que torna a investigação bastante, em certo nível, até multidisciplinar, né? Porque tem contribuição de várias áreas. Então, inclusive a questão do estudo sobre o movimento feminista, estudos sobre as mulheres, é uma área que está sendo muito cara agora para que eu possa explorar mais. Aqui temos um breve enquadramento conceitual, não é só esses conceitos, claro, mas eu trouxe aqui os principais. Então, um dos principais que surgiu logo no início na constituição do projeto foi o conceito de cloud protesting, que é um conceito que vai falar sobre a identidade coletiva, foi cunhado pela Milan, e ela vai falar sobre como as ações individuais, feitas justamente no contexto do cyberativismo, no caso o estudo dela foi com hackers, então cada um possuía uma ação que ganhava um senso quando subia online e encontrava os pares. Então, tinha uma noção ali de ação mais individual, que ganhava um sentido coletivo no encontro com as outras ações que tinham sido feitas pelos pares também ativistas. Então, esse é um dos conceitos principais. A ideia de um feminismo digital, enquanto não somente um feminismo que se utiliza da tecnologia, mas como um processo social e cultural que está ligado, ou seja, que transforma também é transformado por essas tecnologias. E apesar disso, eu não entro muito na discussão sobre ondas, não entro muito sobre é uma nova onda, não é uma nova onda, porque eu acho que acaba meio que saindo um pouco da discussão central. E é importante situar isso. E um grande outro afeto da questão do feminismo digital, que depois vai ser retomado até como dimensão de análise, é os afetos compartilhados que geram reconhecimento. Então, quando eu sinto uma emoção, e nesse contexto, afeto e emoção são utilizados enquanto sinônimos. Quando eu sinto uma emoção e consigo reconhecer em outra pessoa aquela emoção, aquilo gera uma coesão. E no feminismo específico, por conta da emoção, dos afetos constantes na luta contra o patriarcado. E depois a gente vai explorar isso melhor, falando sobre cansaço e tudo mais. O feminismo no Brasil enquanto um campo discursivo de ação, conceito cunhado pela Sônia Alvarez, que é bastante conhecida nesse meio. Então, enquanto um campo que tem os discursos e tem as ações, tem as práticas e que os agentes estão constantemente circulando e essa constante circulação acaba influenciando para a modificação dos discursos e das práticas. E a identidade contemporânea, né? Enquanto um processo, enquanto com foco na autodefinição, enquanto como eu me defino, atravessada por afetos e pela constante interação com o outro, enfim, a não ideia de um eu fixo, essas coisas todas que já são um pouquinho mais conhecidas. Quanto à metodologia, eu dividi a minha investigação em duas fases.
que eu já percebi agora na prática que eventualmente acabam se sobrepondo, e vou falar um pouco disso, né, do que é o ideal e do que é a prática. Então, originalmente dividi a minha investigação em 2 fases. A primeira fase seria a análise de conteúdo de mídias digitais. Eu tenho uma quantidade X de canais para ser analisados. Nesse caso, são 15 canais que estão sendo analisados. Eu analiso eles do período de 2018 a 2021. Em 2018 é um momento no Brasil que tem uma produção intensa de conteúdo nos canais feministas, então foi por isso que a gente considerou esse ano, até 2021, para a gente poder pegar até o momento recente, que em algumas situações, alguns canais têm até um decaimento ali, somente 2020 sofre um decaimento. É uma coisa que a gente está tentando ainda entender. Então, eu vou fazer análise dos vídeos e dos primeiros comentários em cada vídeo. Essa questão do primeiro comentário, ela foi decidida porque tem uma própria dinâmica algorítmica que atribui relevância. E a relevância coloca aquele comentário em destaque. Então, por mais que não seja exatamente explícito qual é a lógica que o algoritmo usa, é um cruzamento entre likes, entre respostas àquele comentário que ele atribui como relevante. Esse tipo de metodologia já foi aplicada em pesquisas anteriores com youtuber, principalmente uma pesquisa sobre mulheres negras que falavam sobre cabelos afro e tudo mais, e pronto. Ela já foi utilizada em mais de uma pesquisa, então a gente resolveu usar esse critério. A seleção dos vídeos também segue um critério, são vídeos que tem que ter hashtag sobre feminismo ou uma temática, e aí depois a gente vai abordar isso, a questão dos temas satélites, uma temática relacionada ao feminismo no título, porque esses canais, como vamos ver, né, eles misturam muito, não tem uma coisa pura. Por mais que o canal se autodeclare feminista, existem outros assuntos que se mesclam o tempo todo, que torna um pouquinho mais difícil a movimentação nesse campo, que já é muito mutável, né, que é o digital. E aí seguimos a ideia uma análise qualitativa de conteúdo, conforme definida pelo Krippendorf, que é um autor muito conhecido nessa área sobre análise de conteúdo. E a segunda etapa seria entrevistas semi-estruturadas, no qual a gente teria já alguns temas que viriam dessa primeira fase, que já teriam aparecido ali, que a gente iria aprofundar quais youtubers dos canais selecionados. Então, aqui eu trago as dimensões de análise que eu propus para o meu trabalho. Uma delas é as emoções, que eu já tinha adicionado lá na frente, que se refere ao campo afetivo presente no cotidiano das mulheres na luta contra o machismo. As motivações, que se referem tanto à união do grupo quanto ao envolvimento individual. E eu tentei trazer essa questão do grupo individual nas dimensões. Então, ela tem um componente afetivo, mas também tem um componente mais racional discursivo. A autopercepção, que se constitui como um olhar sobre si, também vem com uma questão sobre ser importante para a identidade pessoal e também para a identidade coletiva, como que cada um ali se percebe, como que aquilo num conjunto de percepções, como que aquilo se dá. As narrativas, muito baseadas no conceito de storytelling, então, sobre uma história contada e da relevância e da importância daquele que conta aquela história. Os recursos, vendo essas produções online como parte de um repertório para ação coletiva. E aqui eu trouxe a noção da triangulação do conhecimento que essa investigação pretende. Então, nós dividimos a investigação entre o palco, que é o conteúdo que a gente vê online, os vídeos em si, os bastidores, que são as entrevistas, e a gente vai entender o que está por trás daquela produção que está ali, e o público, que está presente nos comentários. Por acaso, nesse momento da investigação, o público está tendo um peso muito grande, porque estamos encontrando materiais bastante ricos nos comentários. E aí eu trouxe alguns achados preliminares, né? De novo, retomando aquela questão do íntimo também é político, do individual ser político. Temos aqui a questão das motivações pessoais. Na verdade, eu não quis colocar em todos, porque é todos até agora, mas todos até agora, os vídeos que eu analisei, as youtubers remetiam para uma motivação individual ou pessoal. Então, quero ajudar o outro, mas ao mesmo tempo quero me ajudar. Isso sempre de uma maneira bastante explícita, bastante declarada discursivamente, inclusive. Durante o vídeo, uma coisa que eu achei que talvez não fosse aparecer dessa forma. E que, para mim, no caso, para o que eu estava esperando, foi muito bom.
Os comentários, como eu falei, que estão assumindo uma questão bastante central, que muitos comentários estão tendo essa expressão de elementos pessoais, então muitas pessoas assistem os vídeos e comentam coisas do tipo, eu gostaria de ter visto esse vídeo antes para poder ajudar na criação das minhas filhas, entender que elas podem ser livres. Eu vi esse vídeo, me lembrei de uma situação de divórcio, e as pessoas realmente abrem e contam suas experiências bastante íntimas ali na seção de comentários. Então, isso eu tenho achado bastante rico. E a autoridade do narrador também tem sido bastante marcante nos próprios comentários. Então, eu botei aqui o exemplo de um comentário que teve, que era: tudo que essa mulher fala é perfeito. Então, a gente vê o peso que a audiência atribui para aquelas pessoas que estão ali falando. E depois a gente até pensando um pouco na constituição do Burgess and Green sobre o YouTube, a gente vê que elas realmente criam ali verdadeiras comunidades, né? Depois tem outros conceitos, né? A Poleta vai falar sobre vídeos de influência, e aquelas comunidades ali, elas se alimentam e elas, né, autoalimentam ali, e tem esse peso muito grande daquele que fala. Então, essa autoridade do narrador é uma coisa que tem sobressaído muito. Tem mais um aspecto que eu não coloquei aqui, mas eu queria aproveitar para falar, que é sobre os temas satélites, e eu trouxe ele como um impasse, mas acho que ele também é um achado preliminar, porque é a questão da gente não poder falar justamente de um feminismo puro, e sim de um feminismo interseccional. Então, até agora, o que eu tenho dado conta no meu material é que poucas pessoas falam sobre feminismo como uma coisa única. Então, temos muito, por exemplo, a questão racial aparecendo como a vivência da mulher negra, a solidão da mulher negra, o cansaço da mulher negra, feminismo vegano, que era uma coisa que eu também não estava esperando muito, a questão body positive. Então, eu vejo muito essa pluralidade do feminismo, então essa questão interseccional muito, muito presente, ao mesmo tempo que as poucas pessoas que eu vejo que falam de feminismo quando sentam uma coisa única, e é um fator ainda que eu ainda não consegui pensar sobre isso, mas são feministas brancas e vamos dizer assim, padrões de classe média. Então, achei isso interessante, ainda não consegui pensar. Algumas até se afirmam interseccionais, mas não exploram essa interseccionalidade na fala. É uma coisa assim, mais, né, curiosa, mas é uma coisa aqui. E os impasses, eu até perguntei para o professor Ricardo se eu podia trazer os impasses, porque eu acho que essa fase inicial é uma coisa que está muito presente, muito marcada. Então, esses vídeos de caráter híbrido que eu já tinha trago de alguma forma, né, que eles não vão falar sobre o feminismo diretamente, mas eles acabam abordando o assunto de alguma maneira. Um exemplo desse vídeo foi um vídeo que era um vídeo poesia, na verdade, e dentro do vídeo estava meio que dissolvido algumas questões feministas, era uma mistura de um desabafo, uma poesia, e aí, ao mesmo tempo, uma questão de um empoderamento emocional da mulher, que isso é um outro tema satélite que aparece muito, que é a questão da saúde mental, tem aparecido bastante mesmo. Essa questão quando eu vou para a narrativa, né? Então, esse discurso sobre si versus o discurso sobre o mundo, sobre a sociedade, o discurso externo, ele se encontra muito mesclado. Então, essas experiências pessoais, elas acabam vindo em vídeos que supostamente seriam somente educativos, né? Entenda o que é feminismo, novos sinais de que você é feminista, e dentro desses vídeos eu acabo quase que sempre encontrando uma narrativa de uma experiência individual, então esse discurso para dentro e para fora é uma coisa meio desabafo, meio confessional, que a gente já sabe muito que a internet tem esse convite, né, a essa exposição do eu. Então, isso tem aparecido bastante, às vezes é um pouco difícil para mim em termos de categorização, quando eu vou falar de narrativas. A influência algorítmica na amostragem, que é uma coisa também, que essa coisa, realmente, esse aspecto eu não esperava, que apesar de eu ter os meus critérios, eu tenho vários critérios, não coloquei aqui todos de seleção, para quais são os vídeos que vão entrar para análise. Quando estou assistindo, aparece do lado vídeos recomendados, e quase sempre esse vídeo recomendado, pelo menos o primeiro que aparece, tem completamente a ver tudo com os tipos de vídeo que eu estou assistindo. E por muitas vezes, eu não sei se é porque essa comunidade de youtubers feministas acaba sendo um pouquinho mais restrita, tem a ver com as youtubers que eu já tinha selecionado. E eu acabo sendo muito guiada por isso, porque eu vejo ali vídeo recomendado, o vídeo bate o critério do ano, bate o critério do canal selecionado, eu acabo indo assistir. Então, acaba tendo alguma
algum direcionamento ali algorítmico na amostragem. Claro que ele não se reduz, a minha amostragem não se reduz àquele algoritmo, mas ela está influenciando na minha prática como investigadora, está me fazendo ir ali naqueles vídeos. E eu não sei se isso talvez devesse aparecer como uma reflexão. É uma coisa que eu preciso, é um impasse que eu preciso pensar melhor. E a questão do ativismo feminista sempre mesclado com outros ativismos, que ao mesmo tempo é um achado, mas é um impasse, né? Tenho muitos temas satélites e ainda não sei como abordar isso na minha investigação. Essa questão dessa pluralidade de vozes, que é uma coisa que eu quero e ao mesmo tempo não posso entrar completamente em cada um desses temas satélites. Então é um pouco mais complicado assim em termos de manejo. E eu gostaria de terminar a minha apresentação, já que estamos falando de mulheres muito corajosas, que vão online compartilhar experiências completamente traumáticas, experiências íntimas, com essa frase da Malala: levanto a voz, não para que possa gritar, mas para que aqueles sem voz possam ser ouvidos. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Juliana, pela excelente apresentação. Antes de passarmos ao debate e abrirmos espaço para que quem está a assistir possa participar também, eu gostaria apenas de fazer um breve comentário, até porque este é um tema que me interessa bastante, com o qual eu também me tenho confrontado nas pesquisas que tenho desenvolvido nos últimos anos. E há, aliás, outro doutorando do SIX Nova que está a trabalhar também questões muito semelhantes e que a Juliana conhece também, e está precisamente a trabalhar as questões do ativismo digital no Brasil, em torno da universidade pública e do ensino público. E eu gostaria de destacar, por um lado, a pertinência e, por outro lado, a atualidade deste tipo de pesquisas, não é? Por um lado, porque o ativismo digital é incontornável, não é? Quando nós falamos de práticas políticas que acontecem à margem da política institucional, falamos necessariamente do uso do digital. E, portanto, aquilo que a literatura nos diz é que, precisamente, o ativismo hoje é um ativismo de natureza híbrida, não é? Acontece entre o online e o offline, e, portanto, está perfeitamente, estas duas esferas estão perfeitamente articuladas, não é? Por outro lado, porque me parece que no Brasil isto é especialmente evidente quando temos uma grande polarização política, não é? Onde as redes sociais, as plataformas digitais se assumiram como um campo de batalha fundamental, não é? Temos falado muito das fake news e da importância que tiveram na eleição do Bolsonaro, e um conjunto de movimentos de natureza conservadora que se foram implantando, mas o que é facto é que esta é uma arena política onde intervêm diferentes atores com posições muito diferenciadas. E, em grande medida, também há atores que são relativamente marginais ao sistema, não é? E, portanto, parece-me que esta é uma pesquisa que, apesar de ainda estar numa fase inicial, não é? De ainda existirem aqui algumas dúvidas e alguns impasses, como a Juliana referiu, é um tema de extrema pertinência e atualidade. Portanto, eu teria mais comentários a fazer e certamente que os irei fazer mais à frente, mas gostaria também de ouvir outros colegas e ouvir outros comentários ou questões que tenham a colocar à Juliana. Não sei se há alguém que queira intervir. A Patrícia tem aqui a mão levantada, Ricardo. A Quem? A Patrícia Pereira. Ok, não estava ali a ver. Patrícia, força. Sim, olá, eu tinha a mão levantada, depois pus um smiley, não me enganei, não conseguia pôr a mão. Está muito difícil hoje.
Olá, Ricardo. Olá, Juliana. Queria agradecer muito por esta apresentação, que achei muito interessante e relevante. A minha pergunta, se calhar, é um bocadinho redundante relativamente àquilo que o Ricardo disse, e ao mesmo tempo, se calhar a Juliana não sabe responder, mas era justamente sobre esta relação entre o online e o offline. Não sabe responder no sentido de que não percebi muito bem se isso vai ser contemplado ou não na sua pesquisa. Por um lado, esta relação entre o online e o offline, se a vai incluir, se de alguma forma já encontrou provas, evidências, situações em que este contínuo, não é, de ativismo se efetiva, não é, entre os encontros online, os encontros offline, de um para o outro, a começar no online e acabar no offline e vice-versa. Eu gostaria de saber, por um lado, se isso já surgiu no material, não é? E por outro lado, se a Juliana contempla introduzir isso na análise e até nas entrevistas, talvez seja o único sítio, não é, onde isso poderá ser perseguido por si. Era essa a minha questão central e queria agradecer muito, achei mesmo muito interessante. Obrigada. Obrigada, Patrícia, pela questão. Essa é uma questão que se coloca com bastante frequência quando eu faço esse tipo de apresentação. Então, eu vou começar do começo, né? A princípio, quando montamos o projeto e tudo mais, pensando junto com o professor, essa não era uma parte que pretendíamos contemplar, ou seja, queríamos focar mesmo no ativismo online, como que aquilo ali gera uma coesão e nas atividades online que aquilo levantava. Entretanto, talvez eu pudesse trazer isso como mais um impasse, não sei. Entretanto, no material, quando falamos de ação coletiva, e eu coloquei ali os recursos, né, como parte do repertório, vimos que muitas youtubers, e eu acho que esse ponto ele vai ter que ser mais explorado na questão das entrevistas. Existem muitos vídeos produzidos para o que eles chamam de hashtag 8M, que é o Dia da Mulher. E algumas não ficava claro se estavam convidando para uma passeata offline, uma passeata que por vezes acontecia no Brasil, e algumas sim convidavam de forma explícita, eu vou junto, se a gente, e outras lidavam com essa hashtag 8M como se fosse um evento online também. Estamos aqui produzindo, então ao mesmo tempo online e offline, né? Venha para a passeata ou estamos aqui produzindo como parte de uma série de vídeos que isso realmente aconteceu. Essa questão do Dia da Mulher, chega no Dia da Mulher em cada ano e todas elas produzem um vídeo ou dois para o Dia da Mulher. Então, estamos aqui fazendo a questão do 8M. E aí, em algumas, não em todos os canais, mas algumas, e em alguns anos também, em 2018 foi o ano que mais teve isso, de convidar para uma passeata na rua, para uma manifestação na rua, ao mesmo tempo que eu penso que talvez, eu não sei se eu vou seguir por aí, mas talvez tenha alguma coisa a ver com o ano de eleição do Bolsonaro. Né? Então, muitas dessas mulheres teve um movimento paralelo que não é o meu objeto de estudo, mas teve um movimento paralelo de mulheres chamado Ele Não, que se opunha à eleição do Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo, havia esse convite, não sei se havia maior esse convite à rua por conta da situação eleitoral que estava acontecendo. Então, eu acho que essa é uma questão que, para eu conseguir determinar o quanto que vai tomar parte na investigação, como ainda não apareceu o suficiente em termos de conteúdo digital, ela vai ter que ser mais explorada. É uma questão que está pontuada para ser explorada mais nas entrevistas, mas também não é uma questão tão recorrente. Eu gostaria de entender porque, até onde eu percebi, está muito mais situado com o ano de 2018. Esse convite para as ruas, esse convite para, vamos isso. E agora, infelizmente, 2022 não está contemplado na minha investigação. Teoricamente, paramos em 2021. Agora, algumas têm convidado não exatamente para a rua, mas saia de casa e faça seu título de eleitor, porque estamos de novo em eleição e Bolsonaro, de novo, é uma ameaça. Então, eu não sei, mas a princípio, sim, me parece que tem um pouco de relação a isso quando falamos de questão offline. Não sei se respondeu. Respondeu, mas já agora posso só fazer e tendo em conta que descobriu isso, não é? Que pode ter uma relação à eleição, será que não seria interessante
por causa disso, incluir 2022 também na análise para tentar perceber se volta a acontecer, se realmente há uma relação e até que ponto é que faz sentido, não é? Incluir isso numa análise que já decidi, inclui tantas coisas. Pois é, isso é uma coisa que ainda está em discussão, está em aberto, é uma possibilidade, mas não consigo dar certeza se vai ser uma realidade. Acho que eu preciso mesmo, eu preciso ver um pouco mais. Eu já tenho bastante conteúdo, se não me engano, eu tenho um pouco mais de 100 vídeos analisados, mas eu queria ver um pouco mais, principalmente de outros anos. Até agora eu me concentrei muito em 2018, então eu queria ver um pouco mais, assim, para sentir o que acontece de fato. Obrigada. Temos a Ana Ferreira também, que levantou a mão, acho que quer intervir. Ana? Sim, obrigada Ricardo e obrigada Juliana pela comunicação e pela partilha dos resultados que já teve até agora. Eu fiquei muito curiosa acerca dos canais, à partida onde vai buscar os vídeos, e se nos pudesse falar um bocadinho mais sobre isso, mas também sobre as pessoas que fazem parte desses vídeos, isto é, se tem alguma informação sobre origens sociais, trajetórias de vida, recursos sociais, económicos, culturais dessas pessoas, quais é que são as suas expectativas ao fazer aqueles próprios vídeos. Isto é, pode ter dois casos, não é? Pode ter só ou pode ter uma grande regularidade no tipo de pessoas que fazem estes vídeos, ou pode ter uma grande diversidade, e se isso acontecer, se de alguma forma isso condiciona os conteúdos de que falam, se tem algum impacto nos conteúdos de que falam ou não, e se poderia falar um pouco sobre isto. Depois também tinha uma curiosidade, também que adveio daquilo que disse, quando um dos comentários que partilhou dizia que tudo o que esta mulher diz é perfeito, ou não sei se era perfeito, mas era esta a ideia. E tudo isto nós temos estado a falar e que do YouTube ou do online também enquanto arena política, de todas as lutas que se têm estabelecido no próprio Brasil, e portanto eu imagino que nem todos os comentários sejam estes comentários esta mulher é perfeita, e que também existam comentários que vêm precisamente do outro lado político, não é? com posições mais misóginas, etc. E se isso também está presente na sua análise ou não, ou se o algoritmo que está a utilizar-se de alguma forma também condiciona o acesso a esses comentários, e como é que está a pensar ultrapassar essas questões. E pronto, muito obrigada. Pronto, muito obrigada, professora Ana. Realmente a questão dos canais, vamos lá, vou começar pelo... É uma questão que, é claro, a gente tem critérios de amostragem, eu não trouxe aqui todos, porque, enfim, mas eu vou dar só um resuminho dos critérios, tem outras coisas, mas eu vou dar um resuminho. Então, a gente não conseguia definir no início exatamente o que era a relevância, né? Porque eu não posso colocar só o número de inscritos no canal. Tem pessoas aqui, tem uma youtuber aqui que tem, sei lá, 6 milhões de inscritos, é coisa pra caramba, é gente pra caramba. Mas eu não queria colocar só isso como relevância, porque a gente sabe que muitas vezes tem muitas pessoas com muitos inscritos e esses inscritos não interagem, e a gente não sabe ponderar isso. Então, a gente usou duas ferramentas, né? Uma das estratégias para poder garantir a diversidade foi pegar algumas correntes do feminismo diferentes. Então, a gente colocava o Feminismo Brasil primeiro e via tudo que vinha, né? E aí, depois, em cima disso tudo que vinha, a gente tinha algumas correntes principais do feminismo, né? Feminismo negro, feminismo body positive, alguns tipos de interseccionalidades que são comuns. E, a partir daí, a gente fazia a seleção dos canais. E, junto com isso, a gente tinha auxílio de uma outra ferramenta que se chama Social Blade, que é muito bom, inclusive, para quem trabalha com rede social, porque ela consegue colocar para você... Ela tem uma nota de A a S, se não me engano. Então, a partir dessa nota, vai falar sobre aquele influenciador, você pode escolher qual canal específico, porque também tem a questão multiplataforma, né? Porque elas estão presentes em mais de uma plataforma, isso é uma outra questão. Então, mas eu me concentrei agora no YouTube, porque senão não consigo dar conta de tudo que aparece, precisei fazer esse recorte, falar, não. E aí, a partir do Social Blade, ele também mede, e lá está mais explicado, né, a quantidade de interação e tudo mais. Então, todas essas coisas em conjunto ajudaram, e a autodefinição do canal enquanto feminista, também a autodefinição da pessoa sobre que é feminista, porque, de novo, esses canais, eles são muito lifestyle. Então, tem um monte de coisa ali mesclado.
sobre conhecer as experiências e o background dessas pessoas. Sim, na verdade, isso é inevitável. Eu não conhecia a priori, mas isso é inevitável. As mulheres, elas literalmente, elas abrem a vida delas inteiras ali. Então, assim, a gente vê pessoas de backgrounds muito diferentes, né? Eu até fiz uma pontuação durante a apresentação sobre como, quando tinha uma coisa mais vamos dizer assim, normalizar uma ideia de feminismo quanto único, geralmente eram mulheres brancas e mulheres de classe média. Isso foi uma coisa que eu notei. As mulheres que mais batiam na questão, por exemplo, do cansaço, eram mulheres negras e algumas, principalmente de background, assim, mais de situações de marginalidade, né, social, vulnerabilidade social. Então, tem muito essa questão. O background faz toda a diferença no discurso, né? E a gente está aqui preocupado com as narrativas, com o storytelling delas, faz toda a diferença nas pessoas, né, que estão ali também juntas. Algumas até, tem até uma feminista negra que é muito famosa, e algumas pessoas até colocam assim, nossa, eu consigo sair da minha bolha quando eu assisto esse canal, consigo ver que há outras questões, outras mulheres, que não existe a mulher universal, enquanto outras de outros backgrounds tendem muito a falar de mulher como uma coisa única. Então, essa questão do background delas, pessoal, realmente é muito importante e está muito presente, porque eu estou realmente preocupada na questão das experiências individuais, e não é nada mais que isso. Pronto. E aí, agora, aproveitando essa questão do comentário, para responder a segunda pergunta, e a questão da bolha. Uma coisa que, para tentar driblar um pouco, eu experimentei uma vez, né? Eu geralmente faço as investigações aqui do meu laptop, e eu criei uma conta à parte para acessar esses canais e tudo mais. Então, supostamente para deixar aquilo ali limpo, né? Mas depois que você começa a acessar, não consegue, acaba tendo um direcionamento. E daí eu fiz um experimento que foi ir para a biblioteca na Nova aqui da Avenida de Berna, e acessar de lá, porque eu queria ver se o comentário principal ainda era o mesmo. Isso se manteve. Não, e depois eu ainda fui para a Nova de Campo Limpo, lá para a biblioteca, para poder ver se o comentário principal ainda era o mesmo. E era, isso aí com certeza. Por enquanto, por incrível que pareça, nos meus 100 vídeos mais ou menos analisados, não tem nenhum comentário negativo enquanto comentário principal. Com certeza tem no corpo do texto, mas eu estou analisando só o comentário principal, porque eu não consigo analisar, né, 700 vídeos e todos os comentários, não consigo dar conta. O que me levanta a questão, não que não haja outras pessoas, porque eu, óbvio, curiosa, já fui ler os outros comentários embaixo de alguns vídeos e vi, sim, que tinha, principalmente nas que eram muito emotivas, tinha muita gente ali batendo nisso, né? A mulher histérica, pronto, tinha muito. E aí, mas o que me faz perceber que acaba que fica sobressaindo dos comentários positivos, não é porque só existem pessoas positivas, mas, de novo, porque aqueles canais viram mini comunidades e o próprio algoritmo gera bolhas. Uma coisa que já é muito discutida aí na academia, né? É a questão das bolhas sociais que aquilo ali gera. Então, aquilo ali vira bolha. E quando vem um comentário negativo, vem mais 200 pessoas ali atacar o comentário negativo. Isso é muito engraçado. E, ao mesmo tempo que esse posicionamento, né, antifeminismo, se faz presente, é engraçado que tem algumas youtubers, e aí, só aproveitando a pergunta para trazer um dado a mais, que fazem um convite. Tem uma específica que faz isso direto, que é uma que fala muito sobre saúde mental, e ela começa o vídeo falando: se você é antifeminista, eu só te imploro, ouça esse vídeo até o final. Então, ela acaba adereçando, tipo, a pessoas de fora da bolha dela ao mesmo tempo, né? Não sei se tem muita efetividade, porque até agora eu não consegui ver nenhum comentário principal assim, eu era antifeminista e agora, depois de conhecer esse canal, mudei. Não encontrei nada disso. Mas eu acho legal ela ter essa noção de que existe uma coisa externa àquela bolha. Então, essa questão do algoritmo, ela se faz muito presente, não só para mim, né, enquanto investigadora, mas também nessas pessoas, mostrando que esses canais se tornam mesmo microcomunidades, como já lá atrás, né, Burgess Green já falava que o youtuber criava isso. E a gente vê isso, de novo, acaba virando quase que uma família ali, né? Então, tem umas que se falam para as seguidoras: oi, minhas filhas, umas coisas assim, sabe? Umas coisas bem marcantes que a gente se questiona muito, mas pronto, levanta tantas dúvidas que eu fico com medo até da investigação pegar outro rumo, são tantas coisas tão relevantes. Espero ter respondido, professora Ana, e, enfim. Obrigada. Obrigado, Juliana. Não sei se há mais colegas que queiram intervir.
colocar questões, debater este tema. Eu, entretanto, tenho aqui mais algumas considerações a fazer e algumas questões também para levantar, algumas, aliás, já foram levantadas ou pelas minhas colegas. Mas o que me parece relevante aqui é pensar, de facto, o impacto que os mídias digitais, plataformas digitais, têm ao nível da construção da esfera pública, não é? E a esse nível, a literatura também aponta visões um bocadinho diferentes, não é? Há aqueles que, de facto, consideram que estas plataformas são decisivas e têm um papel muito importante. Há aqueles que, pelo contrário, negam um bocadinho essa relevância e, aliás, indicam uma série de pontos negativos. E era isto que eu gostaria de lançar aqui também para debate e gostaria de ouvir a Juliana relativamente a isso, que são os lados mais negativos ou obscuros destas plataformas digitais, que têm sido apontados pela literatura, mas também, eu isso notei na pesquisa que desenvolvi recentemente, que são também apontados por muitos daqueles que utilizam as plataformas digitais, ou seja, eu acho que há um processo também já reflexivo por parte daqueles que usam as plataformas, em que conseguem diferenciar as dimensões mais positivas e mais utilitárias do uso das plataformas, mas também este lado mais negativo. E entre aquilo que é muitas vezes apontado, é tradicionalmente a questão do chamado ativismo do sofá, não é? O ativismo do clique ou do like, como sendo uma espécie de ativismo menor, digamos assim, com menos relevância, não é? Isso é uma crítica constante que se faz a quem usa as redes digitais. Por outro lado, a questão da vigilância, não é? E duas questões que me parecem particularmente importantes e que eu notei que ganharam algum relevo na pesquisa que desenvolvi mais recentemente, que é a questão que a Juliana também referiu, das bolhas cognitivas. Eu acho que há muito esta noção de que as pessoas que usam as plataformas digitais, e a Juliana está a trabalhar com o YouTube, mas nós sabemos que existe uma grande diversidade de plataformas. O Instagram, por exemplo, hoje é se calhar aquela que tem mais relevância. No Brasil, o WhatsApp também é um instrumento muito importante, mas temos o Twitter, temos o Facebook, pronto, há aqui uma série de plataformas que, na verdade, estão interconectadas, porque aquilo que acontece muitas vezes também é que uma pessoa ou um coletivo utiliza de forma diferente e estratégica estas diferentes plataformas. Mas algo que sobressaiu muito, de facto, foi esta questão das bolhas cognitivas, as pessoas saberem que estão a comunicar, de facto, para os seus, não é? E em circuito fechado. E outra questão também que surgiu muito nas entrevistas que eu fiz é a questão da saúde mental. Não é? Houve muita gente que sentiu a necessidade de se afastar das redes sociais e falou também das questões de bullying digital e tudo mais. Pronto, eu não sei se a Juliana pensou também nestas questões, de alguma forma as vai abordar no seu trabalho. Apenas mais duas questões que eu gostaria também de destacar da sua apresentação. Uma delas que é o uso da noção de palco e de bastidores, que me parece interessante e que remete um bocadinho para Goffman. Goffman tem aquele livro famoso da apresentação do eu na vida cotidiana, em que fala do backstage e do palco e dos bastidores, no fundo. E ao ouvir a Juliana e a utilizar estes conceitos de palco e bastidores, eu lembrei-me logo do Goffman e de como nós poderíamos repensar esta questão da apresentação do eu na vida cotidiana através destas plataformas digitais. Porque o que é facto é que estas plataformas digitais servem também a muitos momentos e parece-me que, no caso que a Juliana está a trabalhar, é especialmente evidente que as pessoas expõem a sua vida, não é? E, portanto, aqui o íntimo é político, não é? E isto é uma questão muito importante. A questão do self como o eu é político, não é? Isso é muito relevante e tem sido também destacado na literatura por uma série de autores que trabalham estas questões. E há aqui um conceito
que me parece muito interessante e que, eventualmente, a Juliana também poderia explorar, que é um conceito que é utilizado pela uma autora, que é Papa Charisi, que trabalha as questões da esfera pública e, portanto, a ligação entre o uso dos mídias digitais e a política, e ela usa este conceito de narcisismo cívico, não é? Que ela diz que tem muito a ver com o uso destas plataformas, são plataformas individualizadas, muitas vezes os blogs, em que as pessoas falam de si, expõem-se, e em que o eu se torna, de facto, matéria de discurso e de narrativa política. E, portanto, há aqui uma articulação forte entre, de facto, as identidades individuais, as identidades pessoais e as identidades coletivas que são formadas e são fortalecidas online a partir do momento em que as pessoas se conectam, não é? E que comentam. Não é? Porque esta questão do feedback e dos comentários ajuda a reforçar esta coesão e esta sensação de que se pertence a um determinado coletivo. Pronto, estas eram as minhas considerações finais relativamente à apresentação da Juliana. Não sei se quer comentar. Pronto. Tem algumas questões aqui que, óbvio, que já, né, cruzaram comigo, que é a questão do ativismo de sofá, é a primeira questão, né? E como o senhor falou, existem diferentes posicionamentos dentro da literatura e dentro da academia, né? Inclusive, eu me expus para não ficar na minha bolha intelectual também a alguns autores. Inclusive, tem uma autora específica que se chama Aristéia Fotopoulou, que ela tem um livro chamado Digital Feminist Activism, que é, sinceramente, tipo assim, não serve para nada, né? O ativismo digital não serve para nada, feminismo digital não existe e tudo mais, pronto. Mas, ao mesmo tempo, tem todo um conjunto de autores que vai numa linha, e aí entra uma outra discussão também, que acaba sendo sobre os tipos de feminismo, né? Porque existe o feminismo um pouco, vamos dizer assim, o feminismo liberal, que vai defender que o empoderamento individual, e assim, já me situando, porque querendo ou não, eu ia acabar me situando, vai defender que o empoderamento individual é uma ferramenta de transformação, ou seja, se a gente não muda os discursos e as práticas individuais, a gente não consegue mudar as estruturas. Então, vai acreditar, sim, nessa libertação individual da mulher para atingir uma libertação coletiva mais na frente, enquanto a gente vai ter outros feminismos muito mais estruturalistas, falando não interessa falar que a mulher pode usar a roupa que ela quiser, a gente tem mesmo que bater na lei, bater nas estruturas que já existem e pronto, propor coisas, vamos dizer assim, muito mais estruturais, né? Muito mais em termos de organização social e tudo mais. Então, pronto, acaba que isso acaba sendo um posicionamento político, porque a gente pode olhar, querendo ou não, academicamente, acho difícil a gente dizer que se trata meramente de um ativismo, agora abrindo para o ativismo digital, de um ativismo de sofá, quando a gente tem um presidente, por exemplo, já que a gente está falando de contexto brasileiro, que se elege basicamente com campanha no WhatsApp. Então, eu acho que essa questão do ativismo de sofá, ela é muito herdeira de uma noção de cisão entre virtual e real, quando, na verdade, não tem essa cisão entre virtual e real, né? Porque o que acontece no virtual não tem menos realidade, ele tem efeitos na prática, ele tem efeitos na informação. Existe um caso que eu não trouxe, porque, enfim, não era a minha investigação, mas de uma mulher chamada Mariana Ferrer, foi uma mulher que denunciou uma situação de estupro, e ela teve um julgamento, desde a situação de estupro, ela tornou público o que tinha acontecido, porque foi contra uma pessoa muito famosa e tudo mais. Ela teve um julgamento muito, muito, muito antiético e que violou os direitos dela enquanto mulher, enquanto colocaram fotos dela, enfim, nuas, expostas, vulneráveis. E graças ao movimento online das mulheres, que gerou toda uma comoção em cima desse julgamento, foi criada uma lei no Brasil. Foi criada a Lei Mariana Ferrer, que é sobre abusos por parte dos promotores e dos advogados durante audiências, abusos especificadamente com mulheres. Então, para mim, fica muito difícil. E esse movimento da Mariana Ferrer foi no meio da pandemia, não houve nenhuma manifestação nas ruas. Então, para mim, é muito difícil falar de ativismo de sofá. Entendo o posicionamento dos colegas que colocam dessa forma, mas não é o que eu vejo na prática. E pronto. E aí, enfim...
vou tentar passar muito rápido, né? As bolhas cognitivas é algo que eu já tinha endereçado um pouco, né? E só para dizer que é engraçado ainda, temos muito ainda, enquanto academia, a entender sobre essas bolhas algorítmicas, porque ao mesmo tempo, quando eu vou aos comentários, eu vejo, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Então, furou de alguma forma, né? Não era só pessoas que já concordavam. De alguma forma, atraiu. Agora, eu não sei se tem uma tendência a pessoas que já tinham procurado alguma coisa previamente, por mais que ainda não fosse feminista, talvez tenham essas questões, e eu acho que aí são questões bem mais macro de compreensão do próprio algoritmo. Saúde mental é o principal tema satélite que aparece na minha investigação. Então, quando vão falar sobre empoderamento de mulheres e tudo mais, cruza muito a questão da saúde mental. No YouTube, não tenho visto... Só tenho um caso de uma youtuber dentro dos meus canais selecionados que saiu do YouTube, mas ela saiu do YouTube porque ela foi contratada por uma agência de TV e agora só posta vídeo no canal da agência de TV, mas ninguém remeteu ao ausentar-se das redes do YouTube, o que tem uma grande particularidade do YouTube, porque o YouTube é um lugar com muito pouco hate, isso é mostrado por outras investigações, não é assim uma opinião, né? É uma questão que já foi, que está na literatura, né? Que o YouTube ele tem muito menos hate, por exemplo, do que o Twitter, ou do que o próprio Instagram. Então, isso é uma coisa também interessante do fato. Então, eu me deparo muito pouco com comentários negativos e elas, até agora, eu posso dizer até agora, né? Até o presente material analisado, não tem nenhuma que tenha referido, eu senti que isso aqui era tóxico, o YouTube era tóxico para mim. Algumas referem do Instagram, mas não se referem ao YouTube, o que é uma coisa interessante, já que é a plataforma que eu me dedico. Goffman, sim... É um dos conceitos que está me atravessando, começou a atravessar depois, porque essa ideia de palco e bastidores só veio depois até do projeto, já na prática. Então, sim, é uma coisa que está me atravessando. Esse narcisismo cívico é um conceito que eu desconhecia, vou procurar porque eu acho que vai ter tudo a ver. E pronto, acho que é isso. Tentei responder o mais rápido possível. Mas acho que é isso, professor. Sim, obrigado. Quer dizer, isto levava-nos agora aqui a um grande debate e eu, na verdade, também sou bastante crítico daquela visão do ativismo de sofá, daquela menorização do ativismo que se faz online, que, na verdade, parte, de facto, dessa cisão que já não se justifica atualmente entre a ideia de real e virtual. Não é? Portanto, aquilo que encontramos é, de facto, uma sobreposição e uma articulação entre o online e o offline e, portanto, já não existe essa, ou eventualmente nunca existiu essa cisão, essa divisão entre estas duas esferas, porque, na verdade, quem está nos protestos na rua está simultâneo a filmá-los, a mandar mensagens, está conectado permanentemente e, portanto, são duas realidades, na verdade, que se interpenetram constantemente. E, portanto, deu-nos, aliás, um bom exemplo, a Juliana deu-nos um bom exemplo do impacto que pode ter uma campanha online. Eu não sei se há mais questões, mais comentários dos colegas que estão neste momento a assistir. Não havendo, eu se calhar vou encerrar a sessão, até porque é basicamente 1 hora e, portanto, temos que ir almoçar. Julgo que no Brasil ainda é o pequeno almoço, não é? Neste momento. Mas quero deixar aqui desde já um repto à Juliana e eventualmente a outros colegas, uma vez que há vários investigadores que têm vindo a trabalhar estas questões do ativismo digital. Aliás, já tinha anteriormente referido esta questão e comentado isto com a Juliana. Eu julgo que faz todo o sentido nós organizarmos um seminário em torno destas matérias e, portanto, fica desde já lançado aqui este repto e o convite para quem quiser participar, porque julgo que temos aqui várias investigações recentes, algumas que terminaram recentemente, outras que estão a ser desenvolvidas, quer ao nível de doutoramento, quer ao nível de pesquisas financiadas e que têm a ver com esta questão do ativismo digital. E, portanto, eu comprometo-me aqui online, desde já, a levar por diante essa iniciativa e, portanto, espero que nos encontremos todos
em breve fisicamente, mas também online, se conseguirmos, para um seminário dedicado apenas a estas questões do ativismo digital. Pronto, e se calhar ficávamos então por aqui hoje com este compromisso de que em breve nos reuniremos todos para discutir estas questões que são tão atuais e tão pertinentes. Pronto, e desejo a todos um resto de bom dia e um agradecimento especial à Juliana por ter aceito participar neste seminário permanente do SIX Nova. Muito obrigada, Ricardo e Juliana. Queria só deixar o aviso de que na próxima sexta-feira é feriado, dia 10 de junho, portanto não vamos ter sessão e regressamos depois no dia 17 de junho com a apresentação da Begonha Aramaiona. Obrigada. Obrigado, Marina. Obrigada. Então, até à próxima. Até à Bom dia. Deus. Obrigada, até à próxima.